Com o lançamento do capítulo 80 do mangá de Boruto, muitas questões foram resolvidas, com Boruto saindo para o time skip e ao mesmo tempo descobrindo como seriam os destinos de Naruto e Sasuke nessa nova jornada. Porém, ao mesmo tempo ficou a dúvida no ar sobre os poderes de Sarada, visto que no último capítulo ela foi capaz de despertar o seu Mangekyo, deixando a grande questão de quais seriam os poderes desses olhos de Sarada nessa nova fase do mangá. E eu digo pra vocês que existe a possibilidade do próprio capítulo 80 ter nos dado a resposta sobre isso. Mas é claro, se você ficou curioso e é novo por aqui, quer descobrir realmente a resposta final sobre essa pergunta, não se esquece de se inscrever e deixar o seu gostei no final desse vídeo. Combinado então? Bora! Pois bem, meus amigos, começando então o vídeo de hoje, é extremamente importante eu dizer isso pra vocês agora, né, exatamente no começo do vídeo, que vocês não deveriam pular nenhuma parte dele, tá? Porque realmente toda a contextualização do que eu vou comentar no final, né, a resposta principal do vídeo, ela precisa exatamente da contextualização do que a gente vai comentar agora. Então, mano, a gente tem que começar recapitulando um pouquinho algumas coisas que a gente já viu tanto no mangá de Naruto quanto em Boruto, explicando então um pouquinho sobre os poderes do Mangekyo. Começando, né, pelo fato de que a gente sabe que cada usuário desperta ali o seu Mangekyo, todos eles têm uma habilidade específica. A gente já viu o Kamui no Obito, já viu os poderes ali do Sasuke controlando as chamas e ao mesmo tempo os poderes do Itachi, né, com o Tsukuyomi, Amaterasu e por aí vai. Sendo de todos eles o único poder que eles compartilham ali entre cada usuário do Mangekyo, o duplo Mangekyo, né, por assim dizer, seria basicamente o Susanoo, uma habilidade que praticamente todos os Uchihas que têm o Mangekyo, eles podem compartilhar ali entre si. Porém, a gente precisa voltar um pouco no tempo e comentar um pouquinho sobre as habilidades únicas, né? Por exemplo, o Amaterasu, o Kagutsushi do Sasuke, todas essas habilidades que são únicas de cada Mangekyo, que a gente precisa comentar um pouquinho. Então, voltando lá no passado, bem no começo do anime, lá na criação do ninjutsu em si, a gente volta então lá pra linha do tempo de Indra e Ashura, onde a gente tem, né, pelo menos no anime, que se trata ali de um arco filler, a gente tem então uma explicação sobre o passado do Indra, que é basicamente o ancestral ali do clã Uchiha. Então, pelo que nos é mostrado no anime, a gente pode ver que o Indra, ele tem até mesmo uma diferença do seu Mangekyo entre anime e mangá, já que no mangá, e também, apesar que até mesmo no anime, né, quando essa cena é adaptada, a gente vê que o Mangekyo Sharingan do Indra, ele é muito parecido com o símbolo do clã Uzumaki. Enquanto no anime, quando esse arco foi ao ar, a gente pôde perceber que o Mangekyo do Indra, ele foi mudado para ter exatamente a mesma forma do Mangekyo do Sasuke. Porém, a gente tem que ver que no conteúdo do anime, o Indra também é capaz de utilizar o Amaterasu e também o Kagutsushi. Então, nos guias oficiais que a gente tem, por exemplo, a habilidade do Kagutsushi do Sasuke, que é o controle das chamas, a gente pode ver que o único usuário ali que realmente está listado como usuário dessa habilidade é o Sasuke. Enquanto a relação do Indra se trata, obviamente, de um filler, como eu disse pra vocês. Mas se vocês pegarem todas as duas conexões, vocês vão ver que o anime, né, ele tenta conectar um pouco o Indra com o Madara e ao mesmo tempo com o Sasuke, por conta, obviamente, do ciclo de transmigração ali que tem entre esses personagens. Porém, ainda assim, é um filler. Mas o que eu quero dizer com isso, rapaziada, é com relação às habilidades. A habilidade do Sasuke e a habilidade do Indra de poderem controlar ali as chamas negras. E então, partindo daqui, a gente dá um salto lá pra frente, lá pro arco da guerra, quando o Sasuke retorna e volta a lutar lado a lado com o Naruto. E durante esse momento, né, que eles estão ali lutando contra o Jubi, né, que foi derrubado ali pelo Hashirama e tal, o Naruto e o Sasuke, eles partem pra cima ali pra tentar derrotar o Jubi. A gente vê que o Sasuke utiliza ali o Amaterasu dele e também o controle das chamas, e o Naruto usa o Rasen Shuriken, criando um jutsu completamente novo. Sendo assim, eles utilizam aquele jutsu em cima do Jubi e nesse momento a gente tem ali uma menção bem estranha, não é estranha, mas ela é bem solta do Tobirama com relação àquele jutsu. Já que, segundo palavras do próprio Tobirama, isso aqui é um ponto que tá tanto no anime quanto no mangá, o Tobirama acaba falando ali, né, esporadicamente, que aquele era o maior controle das chamas que ele já tinha visto, ou como eu disse pra vocês, o Kagutsushi. Ele cita exatamente o Kagutsushi, o controle das chamas que o Sasuke tem como habilidade principal. Isso acontece no capítulo 634 do mangá, e então a gente tem essa pequena citação aqui do Tobirama. Porém, no databook, como eu disse pra vocês, o único usuário de fato dessa habilidade é o Sasuke. Sasuke que, por consequência, nasceu em uma geração depois que Tobirama já tinha morrido. Então, simplesmente não fazia sentido o Tobirama comentar isso, a não ser, é claro, que isso fosse um furo de roteiro e ninguém antes dele tivesse realmente essa habilidade, ou será que não? Ou será que na realidade Tobirama cita isso porque já havia um usuário dessa habilidade anteriormente? E eu não tô falando do Indra em si, como eu falei pra vocês no caso anterior,
e sim sobre talvez Izuna e Madara. Uma das questões aí que a gente tem no conteúdo do mangá em si é com relação aos poderes do Madara, os poderes em especial do Mangekyo Sharingan do Madara, que simplesmente nunca foram citados, nunca foram vistos. Tem uma galera que comenta ali sobre o meteoro, né, que ele utiliza, ou talvez aquele evento da OVA, que o Madara aparece ali utilizando o Sharingan dele pra voltar no tempo um pouco, mas ainda assim, um é OVA, talvez não seja canon, e o outro simplesmente é só uma especulação. Mas o fato é que nunca foi mencionada a habilidade do Mangekyo do Madara em si, e como eu disse pra vocês, o anime meio que tenta conectar Indra, Madara e Sasuke ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se o Sasuke ele não tivesse recebido ali o Amaterasu do Itachi, simplesmente o Kagutsuchi dele de controlar as chamas escuras acabariam não servindo pra nada, porque ele ia controlar quais chamas se ele não poderia produzir tais chamas. Então a especulação pro Madara também seria que o Madara pudesse controlar as chamas escuras com o poder do Kagutsuchi, sendo uma habilidade ali que seria transferida entre os transmigrantes, né, entre Indra, Madara e também Sasuke. Sendo assim, talvez o Izuna seria o usuário ali do Amaterasu, no passado, né, no passado do Tobirama, e ao mesmo tempo o Madara seria o cara que controlaria as chamas escuras. Sendo assim, na suposição, né, o Madara não poderia controlar chamas que simplesmente ele não poderia produzir, por isso ele nunca utilizou o poder do Mangekyo dele. Enfim, eu sei que tá muito extenso isso aqui, mas o ponto que eu quero chegar é exatamente esse. Os poderes dos Uchihas, né, ou o poder especial ali de cada Mangekyo Sharingan, ou talvez cada Uchiha pode despertar esse poder através de um novo Mangekyo Sharingan em uma nova geração. E essa frase do Tobirama, ela acaba justificando essa ideia. E o que eu quero dizer com isso, chegando no ponto da Sarada, que a gente tem que comentar, o vídeo é sobre ela, é que de fato seria possível passar essa habilidade de geração em geração. E é aí então que a gente chega exatamente no ponto desse vídeo, né, já que o vídeo é sobre a Sarada, então chegaríamos nela, obviamente, e no despertar do Mangekyo Sharingan que ela teve no capítulo 80. Pois eu vou dizer pra vocês que existe um detalhe dentro do capítulo, e eu não vou dizer pra vocês que ele está oculto, mas ele passa a ser um pouquinho perceptível quando a gente analisa o capítulo depois de comentar exatamente sobre todos esses pontos envolvendo Indra, Madara e Sasuke. Pois pelo que é visto no capítulo 80, a narrativa de todos os eventos que a gente vê ali foi de que todo mundo teve ali, né, parte da sua memória alterada pela onipotência da Eida, só que a Sarada e a Sumire ficaram imunes a essa habilidade, onde Sarada, em seu desespero, após a notícia da morte do Naruto e o exílio injusto do Boruto, seu melhor amigo, ela suplicou pro Sasuke que ele pudesse salvar o Boruto em seu único e último pedido egoísta, o último pedido de sua filha ali, diretamente pro Sasuke. E eu sei e concordo com vocês que essa é uma cena muito bonita, né, que acontece ali, que em particular tem um peso narrativo muito grande pra quem lembra dos eventos do Gaiden, tanto com Sarada e Sasuke quanto com Sarada e o próprio Naruto. Vocês sabem do que eu estou falando, é um momento assim que tem um peso absurdo pra personagem, não somente pra ela, mas é um momento absurdo de pai e filha que a gente tem dentro do mangá. Porém, é exatamente nessa cena que pode haver um outro contexto com o que a gente comentou antes aqui nesse vídeo, que seria com o fato do último momento antes da resposta do Sasuke ser dada pra Sarada. A última visão que ele teve, né, ali naquela página foi a visão do Mangekyo Sharingan e palavras relacionadas diretamente aos olhos da Sarada em si, já que depois dessa página não existe um diálogo, não existe uma resposta específica dele pra ela, pois a partir desse corte a gente vê que o Sasuke ele parte a agir diretamente ao resgatar o Boruto logo em seguida, seguindo assim o desejo pedido por Sarada exatamente naquele momento. E vocês sabem onde queremos chegar com essa ideia, não é? Eu acredito que a partir daqui vocês sabem onde a gente quer chegar. Pois é, porque aqui chegamos na teoria do poder do Mangekyo Sharingan da Sarada, que poderia talvez ser o mesmo despertado no olho do Shisui, exatamente o Koto Amatsukami, o genjutsu mais poderoso dentre os genjutsus e que é capaz de manipular uma pessoa sem ao menos que ela saiba que está sendo manipulada. E o próprio capítulo 80 deu indícios de que talvez a Sarada tenha de fato esse poder, porque o poder de persuasão dela em cima do Sasuke ele foi gigantesco. Como eu disse pra vocês, não teve uma resposta, só teve uma ação. Então quando o Sasuke resgata o Boruto ali da mão do time 10 e tal, ele acaba conversando com ele e jogando algumas ideias ali que dão indícios de que isso seria verdade.
Como, por exemplo, o próprio Sasuke dizer pra ele que ele sabe que o Boruto é um vilão, tá? Ele tem consciência das lembranças dele sobre ele nunca ter treinado o Boruto, mas que mesmo assim, sabendo que ele é um vilão, sabendo que ele está indo contra as memórias dele, contra as lembranças dele, contra todo o senso comum que ele teria ali em mente, mesmo sabendo de tudo isso, ele ainda segue apenas o desejo da Sarada. Sendo esse ponto curioso, vocês não acham? Pois era exatamente a mesma forma que os afetados pelo genjutsu do Shisui acabavam agindo. Eles absolutamente não mudavam nada em sua mente, nada em sua rotina, absolutamente nada. Nada mudava para os afetados, porém todos obedeciam à vontade daquele que jogou o genjutsu, que era praticamente imperceptível. Sendo essa uma das teorias para os poderes do Mangekyo Sharingan de Sarada. Talvez os poderes dela de persuasão sejam os mesmos que a gente viu no Shisui, em um ciclo ali, né? Talvez de repetição de poderes, como eu disse pra vocês, Indra, Madara e Sasuke, e agora talvez Sarada e Shisui nessa linhagem aí de obter os poderes. Obviamente, isso estraga um pouco o momento de pai e filha ali que a gente tem no conteúdo do mangá? Sim, de fato, acaba estragando um pouco, mas como eu disse pra vocês, é uma parada que tem sentido, é uma parada que condiz com o que a gente viu no capítulo, e agora resta saber qual será realmente o poder do Mangekyo dela. Será de fato uma nova espécie de Kotoa Matsukami e ela estaria manipulando o Sasuke meio que sem saber? Ou o Kishimoto vai planejar alguma coisa nova pra ela mais adiante? Pois é um pouco difícil de refutar essa ideia porque o mangá entrega mais ou menos uma narrativa parecida. Enfim, eu quero saber de vocês, vocês acham que essa teoria faz sentido? Que a Sarada pode ter realmente o poder do Shisui ou um dos poderes do Shisui? Pois é, comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu gostei, tamo junto, a gente se vê aí numa próxima e é nóis!